No Illustrator, nós podemos criar grupos de objetos e trabalhar de forma muito fácil, selecionando os objetos dentro de cada grupo. Com a ferramenta de seleção, podemos selecionar um grupo de objetos e movê-lo. Além disso, podemos redimensionar esse grupo de objetos. Já com a ferramenta de seleção direta, podemos selecionar objetos que fazem parte de um grupo. Por exemplo, essa folha. E eu posso movê-la para outro lugar que eu quiser. Mas note que ao voltar para a ferramenta de seleção e selecionar o mesmo grupo de objetos, a folha continua pertencendo àquele grupo. Para agrupar objetos, eu posso fazer uma caixa de seleção em torno deles, e então ir no menu Object e selecionar Group, ou simplesmente utilizar o atalho no teclado Ctrl+G. Uma vez que eu dei esse comando, os objetos selecionados ficam agrupados, e todas as modificações feitas são executadas no grupo inteiro. Para desagrupar os objetos, eu seleciono os objetos que eu quero desagrupar e vou no mesmo menu Object, e então seleciono Ungroup. Agora os objetos já não pertencem mais ao mesmo grupo. Eu ainda posso criar grupos dentro de grupos. Por exemplo, vou selecionar os objetos nessa coluna das folhas verdes, então vou agrupá-los. Agora eu tenho as folhas verdes agrupadas, e eu vou agrupá-las junto com as folhas azuis. Ambos pertencem ao mesmo grupo, e vou fazer um terceiro agrupamento com as folhas douradas. Todos agora pertencem ao mesmo grupo de objetos, ou seja, se eu redimensionar esse grupo de objetos, o redimensionamento será aplicado para todos os elementos do grupo. Se eu clicar neste grupo e no menu Object selecionar Ungroup, o Illustrator desfaz o último agrupamento que eu fiz, permanecendo os restantes. Ou seja, no caso, ficaram somente o agrupamento das folhas verdes com as azuis. Com esses agrupamentos criados, se eu quiser selecionar apenas um objeto dentro desse agrupamento, o mesmo princípio se aplica, ou seja, eu posso selecionar a minha ferramenta de seleção direta e selecionar apenas um elemento do grupo, trabalhando separadamente com ele. Mas há casos em que eu quero selecionar uma série de objetos dentro do mesmo grupo, mas não o grupo inteiro. Então eu posso utilizar a ferramenta de seleção em grupo. Com ela, se eu cliquei em um objeto, o mesmo resultado eu tenho como se eu tivesse utilizado a ferramenta de seleção direta. Mas se eu clicar mais uma vez, então ele seleciona os objetos seguintes dos grupos. Então, se eu tivesse dentro deste grupo as folhas douradas também, eu poderia usar a ferramenta de seleção em grupo, selecionar e ir clicando algumas vezes até os meus objetos forem selecionados. Há uma outra maneira de fazer a mesma seleção, porém não é uma maneira tão prática. Com a ferramenta de seleção, se eu clicar no grupo, eu vejo que todos os objetos estão selecionados. Então eu posso trabalhar com camadas de isolamento dos objetos, ou seja, se eu clicar duas vezes nesse grupo, eu tenho o grupo das folhas douradas separadas, e logo ao lado eu tenho outro agrupamento, que é das folhas azuis com as verdes. Se eu der dois cliques nesse grupo, eu tenho as folhas azuis separadas e o grupo das folhas verdes unidos. Veja que acima eu tenho a indicação das camadas de grupos que eu estou acessando. Então, se eu der mais dois cliques nesse grupo, eu tenho a primeira folha só agrupada. Então você pode navegar entre os grupos feitos clicando no menu acima.